e significa discernimento, ou no final, né? Eu quero abordar alguns versículos aqui. Eu não vou ler todos os capítulos, alguns versos que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, me chamou muita atenção ao ler esse texto, porque vai tratar o fim do cativeiro de Iosef. Aqui, esse texto, essa paraxá, ela vai tratar acerca do renascimento de Iosef, no momento onde ele estava em uma situação de cárcere, de humilhação, uma situação muito difícil, e agora é um tempo de libertação, é um tempo novo que o Senhor concede a Iosef. E ele começa nessa paraxá relatando o sonho de Faraó no Egito. Então, o capítulo 41 de Bereshit, os primeiros versículos de Gênesis, vai tratar acerca do sonho de Iosef. Vai relatar aqui, verso 1. E aconteceu que ao final dos 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio, e eis que saíam do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, que pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, vacas feias de aparências e magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparências e magras comeram as 7 vacas gordas de formoso aspecto. Então Faraó acordou, e ele dormiu e sonhou uma segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas no vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. Parafraseando aqui o verso 7, eu queria pular aqui para o verso 12, que diz assim: e havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda, e nós lhe contamos, e ele nos interpretou os nossos sonhos, para cada homem de acordo com o seu sonho ele interpretou. E aconteceu que assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim ele restabeleceu para o meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles os trouxeram apressadamente. Da onde? Da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: sonhei um sonho e não há ninguém que possa interpretar. E eu ouvi dizer de ti que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. Agora preste atenção. E José respondeu a Faraó dizendo: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: no meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio. E aqui ele relata o seu sonho mais uma vez para Iosef. E o que me chamou a atenção desse texto, porque quem fala de Iosef foi o copeiro. O copeiro foi aquele que José interpretou o seu sonho, que o Senhor iria restabelecer a sua posição. E assim aconteceu. Passou 2 anos que isso aconteceu. Agora
Faraó tem um sonho. E o copeiro lembrou de Yosef. E relatou a Faraó acerca de Yosef. E Faraó mandou o quê? Buscar José. E o texto vai dizer que ele estava onde? Na masmorra. Sabemos que da vida que José passou durante o princípio da sua caminhada, na sua juventude, não foi uma vida muito fácil. Ele sofreu, ele foi abandonado pelos seus irmãos, vendido como escravo, enfim. E todos conhecem a história acerca do sofrimento de Yosef. E ele foi preso nessa masmorra porque ele foi acusado de ter abusado da mulher de Potifar. E nós sabemos que a história não foi essa. Então ele foi levado a uma masmorra, uma prisão, com uma acusação que ele não cometeu. Mas mesmo assim, lá na masmorra, na prisão, ele agiu de maneira exemplar. Ele botou em prática todo o seu dom administrativo e administrou aquele local com muita prioridade, muita propriedade. E o texto vai dizer que no meio daquela situação foi caluniado, agora dentro de um cárcere durante anos, sofrendo, padecendo, vivendo naquele lugar horrível. O Faraó manda chamá-lo. E o que me chamou a atenção aqui no texto foi justamente a atitude de Yosef ao sair do cativeiro, ao sair da tribulação, da provação, da moenda, seja o que for. Ele estava sendo amassado naquele lugar, moldado naquele lugar. O Senhor estava o quê? Aperfeiçoando o caráter dele, modificando ele. E agora ele é chamado, ele sai daquele local para se apresentar a Faraó, trocar as suas vestes, depilar o seu corpo, assim como um Egito deveria se portar, ser. E agora deram para ele comida e água, maquiaram ele, prepararam ele para ele se apresentar a Faraó. E quando ele se apresenta a Faraó, e Faraó relata o seu sonho, primeiro Faraó chega para ele e fala que você é bom para interpretar sonhos, que você tem esse talento. Haja vista que eu já chamei todos os meus feiticeiros, magos, que existem aqui no Egito, nenhum deles conseguiram interpretar o meu sonho. Até os meus sacerdotes antigos não conseguiram. E me falaram que você é bom nisso. Agora Yosef chega para Faraó e diz: calma aí, eu não tenho nada. Foi isso que ele quis dizer para Yosef. Eu não sou ninguém. Porém, se for a vontade de Deus, Ele vai interpretar o seu sonho. Então, Yosef conseguiu entender que a glória e a honra pertencem a Deus. E que mesmo diante daquela oportunidade que ele esteve, que o Senhor concedeu a ele, ele agiu de maneira exemplar. Ele poderia chegar para Faraó e falar: olha, Faraó, a minha vida foi assim. Eu fui vendido pelos meus irmãos como escravo, fiquei na casa de Potifar, fui fiel. Eu tinha a chave principal da casa de Potifar. Era zeloso, esforçado. Agora, a esposa de Potifar veio e me assediou, e eu não quis nada com ela.
E ela pegou um pedaço das minhas vestimentas e disse que eu tinha violentado. Eu fui caluniado e fui jogado nessa masmorra. Mas ele não fez nada disso. Ele não tentou se justificar. Ele simplesmente aproveitou a oportunidade que Deus deu a ele. O que eu aprendo com isso? Muitas vezes somos mal interpretados. Passamos por adversidade, passamos por tribulações, e quando recebemos a oportunidade de Deus para sair da masmorra, queremos justificar aquilo que nós passamos. Mas quando você ler acerca de Yosef, que se tornou vice-rei de todo o Egito, depois de Faraó, o homem mais poderoso do Egito, por que isso aconteceu? Porque o Senhor conhecia a inclinação dele. Quando ele chega para Faraó e diz: Faraó, isso que eu tenho, esse talento que você está dizendo, tudo vem de Deus. Se ele quiser interpretar, ele vai interpretar. Então, ele externou aqui para Faraó, diante de Deus, do público que ali estava presente, a sua humildade de reconhecer quem ele era, nada diante do Senhor. E quantas das vezes eu canso de ver isso por aí, pessoas achando que são alguma coisa. Deus dá um dom e as pessoas estufam o peito e acham: opa, eu sou bam. Quantas pessoas eu conheço desse tipo? Arrogantes, que querem ser alguma coisa, mas no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, o menor se torna o maior. No reino de Deus, o maior se torna o menor. É assim que funciona. Então Yosef depois passou pelas adversidades. Depois que foi vendido como escravo, ficou na casa de Potifar, servindo a Potifar, sendo fiel. Depois que ele foi para o cárcere, poderia entrar numa depressão profunda, poderia se revoltar contra Deus, poderia ter aloprado, mas não. No meio daquele cárcere, ele externou o seu talento administrativo e se tornou o segundo homem daquela masmorra, o homem de confiança que tinha as chaves das células, que administrava tudo ali. Então, quando você olha e avalia a vida de José, a forma que ele agiu, a forma de como Deus fez na vida dele, Faraó disse: olha, tira ele da masmorra depressa, tira ele de lá. E agora, quando ele interpreta o sonho de Yosef, ele diz: olha, o sonho é um só, Yosef. 7 anos de prosperidade, depois vai vir 7 anos de miséria. Aí ele diz: levante homens capacitados para poder administrar esse tempo de prosperidade e armazenar, fazer um depósito, guardar, para que quando o tempo de escassez chegar, você tenha aí uma reserva tão abundante que você vai poder distribuir, vender para as nações, e no meio do tempo de escassez, será um tempo de prosperidade para Faraó. Faraó, quando ouviu o relato de Yosef, ele disse: opa, não tem ninguém no meu reino com essa capacidade. Ele disse para José: você será
esse administrador. E ele tira o anel, coloca o anel na mão de Yosef e declara: a partir de hoje, esse homem será o segundo meu reino. A partir de hoje, o que ele falar aqui, o que ele ordenar, será lei para vocês. E ele declara isso para José. Repara que José passou por um tempo de tribulação, um tempo de adversidade. Ele foi amassado por Deus, um tempo de escassez. Ele foi escravo. Ele comeu a pior comida do Egito. Ele bebeu da pior água do Egito. Ele sofreu. Era visto como estuprador. Era visto como um traidor. Sofreu demais. Já tinha passado uma infância muito turbada. Mas agora, no meio da sua juventude, piora as coisas para ele. Porque ele vai parar numa masmorra. Meus irmãos, muitas das vezes o Senhor nos leva a um deserto para nos moldar, para forjar o nosso caráter, para mudar as nossas vidas. E Ele nos leva ao deserto num tempo de escassez, porque o deserto representa escassez, uma terra seca, remota. Porém, o Senhor nos leva para lá para nos provar, para nos moldar. Eu costumo dizer que o deserto é como uma olaria. O oleiro leva o vaso até a olaria e molda o vaso, vai tirando as impurezas do vaso. Repara quando você, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer uma olaria, quando o oleiro fica ali moldando o vaso, ele vai moldando até tirar as impurezas, pedrinhas que ficam por ali, as raízes que ficam no barro. E quando tudo não é retirado, que quando ele tocar as mãos, possa correr em suas mãos, sem deixar em nenhum arranhão no vaso, é o momento da onde o barro está pronto, preparado para moldar o vaso. Então, ele foi levado a esse cativeiro, porque o Senhor estava tirando as impurezas dele, tirando as raízes do passado, moldando, limpando ele. Quando ele estava prontinho, o Senhor o retirou daquela masmorra rapidamente, rápido. Eu quero profetizar aqui, nessa noite, que chegou o tempo do Senhor te tirar do cativeiro rapidamente. O Senhor vai te tirar rapidamente do cativeiro, muito rápido, e vai te colocar aonde Ele te prometeu, porque José passou por essa adversidade, já tinha passado o tempo que ele tinha pedido ao copeiro: olha, não esquece de mim, por favor, eu estou aqui. Talvez José, ao passar do tempo, ele pensou: já era, ele nunca vai relatar acerca da minha vida. Porém, chegou o tempo dele relatar a Faraó. E quando ele relatou a Faraó, falou: tira ele de lá apressadamente. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque uma vestimenta nova. Existe uma tradução que eu achei muito interessante, que diz assim: então enviou o Faraó e chamou a Yosef, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes. Que vestes são essas? São vestes do sofrimento,
são vestes do tempo de masmorra, são vestes do tempo aonde ele foi caluniado e difamado e colocado numa masmorra. Porém, para ele se apresentar ao rei, ele deveria o quê? Tirar as vestes do cativeiro. Muitas vezes queremos chegar diante do Senhor com as vestes do passado. Queremos nos apresentar diante do rei com as vestes do cativeiro. Preste atenção, quando Yosef se apresenta a Faraó, ele não relata do seu passado. Ele simplesmente aproveitou a oportunidade que ele viu que Deus tinha concedido a ele. Não perca as oportunidades que Deus tem te concedido. E para você se apresentar diante do Senhor, você tem que se apresentar com as suas vestimentas novas, de uma nova vida, de uma nova criatura, através do sangue de Yeshua. Quando Yosef sai daquele cativeiro, tiveram que trocar as suas vestimentas, cortar o seu cabelo, barbear o seu rosto, limpar a sua pele, tratar a sua pele. Por quê? Porque ele não poderia se apresentar diante de Faraó com as vestimentas de cativeiro. O que eu entendo aqui ao ler esse texto? Quando você se apresenta diante de Deus, você tem que se apresentar como um novo homem. O velho homem tem que ser enterrado. Então você não pode se apresentar diante do rei usando vestimentas do velho homem, vestimentas da masmorra, quando você estava na masmorra. Agora, através do sangue de Yeshua, lavado e remido você é. E você se apresenta diante do rei, lavado pelo sangue de Yeshua e com as suas vestimentas novas. Por que Apocalipse diz que você tem que se apresentar diante do Senhor com as suas vestes branquíssimas, limpas? Não pode haver uma mancha, tem que estar limpa. A primeira coisa que é feita com o Faraó foi o que? Trocar as suas vestimentas, lavar a sua pele, para ele se apresentar diante de Faraó. José não poderia se apresentar diante de Faraó com as suas vestimentas da masmorra. Deus está te convidando, te convocando a se apresentar diante dele com as suas vestimentas de um novo homem, lavado e remido pelo sangue de Yeshua. O Senhor quer trocar as suas vestes. O Senhor quer te lavar, te purificar. Porque para você se apresentar diante do rei, você tem que se apresentar com as suas vestes branquíssimas, lavado e remido pelo sangue de Yeshua. Meu irmão, além da oportunidade que Yosef teve, ele também aproveitou a oportunidade quando ele estava naquele cativeiro. Ele fez de tudo que ele tinha de melhor para poder se destacar no meio daquele cativeiro. O que eu aprendo aqui? Que quando passamos por adversidades, passamos por tribulações, você tem que tirar força da onde não tem. Você tem que se esforçar para você passar por essa adversidade, dando o que você tem de melhor para Deus, oferecendo o que você tem de melhor para Deus. Não se procrastinar.
Nós estamos vivendo um tempo onde os sinais estão claros. O Japão, essa semana, teve uma nevada absurda. De repente começou a cair neve. Os carros ficaram na rua presos, pessoas presas dentro dos carros. Tiveram que levar combustível para manter os carros ligados, água e alimento para as pessoas que não poderiam sair dali, caminhões. De repente, do nada, uma nevada. Nunca aconteceu na história do Japão. Estados Unidos, a mesma coisa. Vulcões entrando em erupção. Cometa passando para lá e para cá. Aqui no Brasil, São Paulo, aconteceu isso. Sinais. O Senhor falou, Ele disse que nos últimos dias haveria sinais na terra. Nesses dias, uma moça estava caminhando em um local em São Paulo, esqueci a cidade, e de repente abriu um buraco no chão e engoliu ela, dentro daquele buraco. E o repórter disse: o que está acontecendo, gente? Está difícil até de sair de casa. Abre uma cratera, de repente engole um ser humano. Que negócio é esse? Irmãos, esses dias é um tempo que nós estamos vivendo, um tempo de alerta. É um tempo que nós temos que buscar a Deus com intensidade. Buscar a Deus porque sabemos que o grande dia está chegando. Então nós temos que nos preparar para esse grande dia. Então eu digo a vocês que o Senhor tem nos dado oportunidade para que eu e você possamos ser servos melhores. Deus tem nos dado oportunidade para isso. Yosef teve oportunidade e aproveitou a oportunidade. Ele compreendeu que aquele momento era o momento dele. E ele se posicionou e colocou na brecha. E foi agraciado por Deus, tornando o homem mais poderoso do Egito. E a paraxá, ela vai tratar, ao decorrer do texto, que José, ele vai encontrar com seus irmãos. Esses que outrora fizeram aquela maldade com ele, aquela covardia com ele. Mas chegou o tempo do Senhor mudar esse cativeiro, essa situação. Por quê? Porque ainda existia no coração de José uma raiz de amargura. Eu quero declarar que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, é um tempo de você colocar a tua casa em ordem e tirar do teu coração toda a raiz de amargura. É um tempo de você liberar perdão. É um tempo de você amar mais. É um tempo de você abrir o seu coração, perdoar, liberar. Porque estamos vivendo os últimos dias. E agora Deus dá a oportunidade para Yosef, para ele receber essa cura. O texto vai dizer que ele faz aquilo que ele tinha declarado a Faraó. Ele percorre todo o Egito. Primeiro ele vai sondar a terra. Em cada cidade ele ergue um galpão, como se fosse um galpão, um barracão, um local para armazenar o trigo. Então, nesse tempo de prosperidade, onde o trigo estava mais barato, o que ele fez? Ele comprou, ele pegou e encheu o depósito da cidade de trigo. E de todos os nutrientes que haviam ali, para que eles pudessem sobreviver nos últimos dias. Fez tudo isso, cumpriu a sua palavra. E agora a escassez veio, o tempo de escassez veio. E agora
ele se depara com os seus irmãos. E quando ele vê os seus irmãos, despertou no seu coração aquilo que ele passou no princípio da sua vida, antes de cair no Egito. Então, reacendeu no seu peito aquela amargura e aquela mágoa. Mas o Senhor, Ele permitiu que isso acontecesse para que Yosef fosse curado e restaurado por completo. Porque era isso que faltava na vida de Yosef. Ele liberar perdão aos seus irmãos e também ao seu pai. Ele poderia ter pensado: por que meu pai não veio me procurar? Por que meu pai somente acreditou na palavra dos meus irmãos? E agora o Senhor deu a Yosef um momento especial para ele rever os seus irmãos e também receber a cura interior da raiz de amargura que ele tinha da sua família. O Senhor tem nos dado, esses últimos dias, a oportunidade de avaliarmos a nossa própria vida. Esses últimos dias que os acontecimentos têm acontecido a cada dia, você tem visto com os teus olhos, ouvido com os teus ouvidos, o Senhor tem te dado oportunidade para você analisar a sua vida, para você sondar o teu coração, para você consertar o teu altar, colocar o teu altar em ordem, porque nós estamos vivendo um tempo de preparação para estarmos com o Senhor, e o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E o Senhor agora dá a Yosef a oportunidade dele receber a cura interior, dele liberar o perdão da sua família. E a história vai relatar que quando ele olha os seus irmãos, ele usa um intérprete, porém ele conhecia, ele entendia o que seus irmãos falavam ali, e ele chegou e disse: vocês são espiões. Não, nós não somos, meu senhor, pessoas humildes, que relatou toda a sua história. Não, vocês são espiões, coloque eles no cárcere. E colocaram seus irmãos dentro daquele cárcere, e ali eles ficaram por 3 dias. E na conversa deles ali, foi o momento onde José, ele foi curado da sua raiz de amargura. Por quê? Porque eles começaram a conversar entre eles. Isso que está acontecendo é um juízo